Saldo os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, estou muito nervosa. Glória a Deus. Essa sensação aqui é tremenda, sabe? Eu não sei quando é que isso vai, sabe? A gente vai acostumar com isso. Mas tudo bem, vamos lá, né? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai estar lendo capítulo 47, do 1º ao versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus vai nos dizer assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do liminar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio, que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá, por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que ela passe por este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gendi até em Efraim. Haverá lugar para se estenderem redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, árvores que dá fruto, junto aos rios e as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá as suas folhas, ou seja, não cairá as suas folhas. Nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Falar só um pouquinho sobre Ezequiel, né? Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, né? Foi chamado por Deus para profetizar para o povo judeu durante o período do exílio na Babilônia, né? E ele foi chamado por Deus para incentivar o povo a permanecer fiel, né? Só que antes
Deus já tinha avisado ele, ali no capítulo 2, que não seria fácil, né, o que ele iria fazer, porque era um povo de coração duro, né, uma casa rebelde. Mas versículos adiante vai dizer que assim como aquele povo tinha um coração duro, né, forte, para aceitar a palavra de Deus, Deus também falou para Ezequiel que ele faria Ezequiel mais forte ainda, do que a dureza do seu coração. E ali você vai ver capítulos à frente, você vai ver que fala sobre, que o pastor uma vez pregou aqui, né, sobre o atalaia, né, que Ezequiel era, né, o atalaia ali para aquele povo, para divertir aquele povo. E capítulos adiante também fala sobre, no capítulo 43, se eu não me engano, fala sobre a derramação ali no templo, né, da glória de Deus, né? E ali Deus mostra para Ezequiel o tamanho daquele templo, né? Mostra para ele as colunas, o tamanho, a largura, tudo. E é aqui que eu quero chegar. Aqui no capítulo 47, porque a palavra de Deus diz assim, ó: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Aqui na visão de Ezequiel, ele teve uma visão e Deus fez ele voltar, né, nesse templo. Aquele templo que ele mostrou para ele a sua glória, que derramou a sua glória. Agora ele vai mostrar algo diferente para Ezequiel. Aleluia! E de repente, quando Ezequiel vê ali, debaixo do templo, sair aquelas águas, né? O anjo do Senhor mostrando para ele, que fala do homem. Eu fui pesquisar sobre esse homem, fala que é o anjo, né, na sua visão. E ali ele vê saindo águas debaixo do templo. E quando ele vê essas águas saindo debaixo do templo, saiu um homem, né? A palavra de Deus vai dizer que saiu um homem com um cordel de medir, né? E conforme Ezequiel caminhava, ele ia medindo e essas águas iam aumentando. A palavra de Deus vai dizer, né? Quando ele mediu 1000 covados, a água chegou nos seus tornozelos. E conforme Ezequiel ia andando, as águas iam aumentando, né? O homem ia medindo cada vez mais. Até um ponto que essas águas já não eram simplesmente só águas, mas sim um rio, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que esse rio, ele crescia, que não se podia mais passar caminhando, mas sim a nado. Aleluia! E o homem disse assim, ó, para ele: viste isso, filho do homem? Ezequiel não falou nada, né? E ele falou: então ele me levou e tornou a me trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis a margem do rio, havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aleluia. Irmãos, aqui a visão de Ezequiel, né? Quando ele olha para aquele templo e ele vê aquelas águas, né, saindo debaixo do templo. E como o homem explicava para ele, o anjo explicava para ele o que significava. Significava a presença de Deus, né, naquele templo. Assim como no templo lá atrás, no capítulo 43, quando ele derrama a sua glória no templo, mostra o templo para Ezequiel, né? O tamanho, sabe? A largura. Agora ele vem numa visão diferente, mostrando para ele que aquele templo jorrava água, que era a presença dele. E assim, quando ele permitia, porque a palavra de Deus diz que o homem fez ele passar. Aleluia. Sabe? Não perguntou para ele se ele queria passar. Ele fez ele passar pelas águas. E quando ele passava pelas águas, ele media mais um pouco mais. E ele ia à frente e ele media um pouco mais. Assim somos nós na presença de Deus, né? Às vezes Deus quer medir, sabe? Medir algo na nossa vida. Por quê? Porque a medida de Deus é diferente da nossa. Às vezes a gente quer andar na nossa medida, do nosso jeito. E não é assim, né? A nossa medida é falha. A de Deus não. Não é isso? E quando diz que as águas ficavam
no tornozelo, no seu tornozelo. Seu pé ficava fresco. Sabe quando você vai, as mulheres aqui, né? Quando coloca o pé na água, quando vai fazer a unha. Se você tiver com calor, né? O tempo, você sente refrescar o seu pé. Não é isso? E aqui, às vezes, nós somos assim. Deus quer nos dar uma medida diferente, sabe? Para você andar na presença dEle. Só que às vezes nós queremos andar na nossa medida e a gente quer ficar só com os pés frescos. A gente não quer andar mais um pouco, não é isso? E aqui, conforme Ezequiel andava, o rio subia até chegar no seu tornozelo. Então, que a gente venha permitir andar na vontade de Deus, né? Que a gente venha nos permitir a ser conduzido pelas águas do Espírito. Porque aqui a palavra de Deus diz aquelas águas que saíam dali, que trazia vida, trazia, sabe, grande abundância de árvores. É a presença de Deus. É isso que ele queria mostrar para Ezequiel. Que aquele novo templo ia sair a presença de Deus dali. Ali estava a presença de Deus. E quando ele diz que essa água, ela entra no Mar Morto. Eu fui pesquisar sobre o Mar Morto. E é um mar que é impossível ter vida lá, porque por causa da sua quantidade de sal, né? E a palavra de Deus diz que quando ela entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, sabe? Olha a presença, olha o poder da cura, o poder de tudo, né? Da libertação, o poder de tirar tudo aquilo que não é de Deus, aquilo que está morto. Né? A presença dele. Aleluia! As águas se tornaram saudáveis. Assim somos na nossa vida também. Quando você decide andar conforme que Deus quer que você ande, se Ele lhe deu uma medida, principalmente dentro da igreja. Eu falo por mim porque demorou um pouco para me acostumar com certas coisas. Mas é a medida de Deus. Ele me pede mais um pouco e eu tenho que ir. E conforme eu vou andando, conforme Ele quer me medir, a água vai subindo. A água vai subindo. Não é fácil às vezes estar aqui trazendo a palavra de Deus. O porquê? Porque é uma coisa muito séria, né? É algo muito sério, que nem o pastor publicou lá no vídeo. Você tem que ler, você tem que orar, sabe? Para você trazer aquilo que Deus quer que a igreja ouça. Não é isso? Então, conforme você deixa Ele lhe medir, lhe dar uma medida diferente, a presença dele é automaticamente na sua vida. E essa presença, muitas das vezes, te leva a lugares que você não gostaria de estar. Não é isso? Mas não é a sua vontade que tem que prevalecer, e sim a dele. Então que nessa tarde, a gente venha deixar ele nos medir quando ele nos chama. Né? Quando ele fala assim, por exemplo, né, Thaís, eu quero te medir mais um pouco mais nessas águas que correm do meu templo. As águas do Espírito Santo, deixa que eu te conduza pelo Espírito Santo. Deixa que eu te leve onde eu quero que você esteja, não onde que você quer. Deixa eu te conduzir. E que essas águas vão trazer para você refrigério. Que essas águas se tornem rios, rios em abundância na sua vida. Não é isso? E a palavra de Deus mais à frente vai nos dizer que toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar essas águas tornarão saudáveis e o mar, e tudo viverá. A presença de Deus é assim. Onde ela chega, o que está morto tem vida. Né? Onde a gente não se acha capaz, quando a gente deixa que essa presença, que essa medida que Ele quer nos medir, acontece o que Ele quer que aconteça. Mas para isso você precisa permitir, não é isso? Aleluia. Às vezes você tem um chamado, né? De levar a palavra, de fazer algo na casa de Deus. Porque a casa de Deus, você vai servir. É isso que eu estou fazendo aqui hoje para vocês. Eu estou servindo. Estou servindo a vocês um banquete especial. Não é isso? E às vezes dentro da igreja você tem um chamado. Mas às vezes a gente quer andar na nossa medida. Ah, Senhor,
eu não quero, eu não posso, eu não sei. A mesma coisa ele disse lá atrás para Ezequiel. Não temas, ele falou, não temas. Eu vou te fazer forte, mais forte do que o coração duro daquele povo. E Ezequiel entendeu o seu chamado. E assim somos nós também. Quando a gente nos deixa essa água, né, que sai diretamente do templo de Deus, que é a sua presença, tudo acontecerá na nossa vida, tudo terá renovo. Às vezes a gente está desanimado, não é isso? Tudo tem renovo na nossa vida. E no capítulo 12, a palavra de Deus vai nos dizer assim: junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá suas folhas, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Olha que interessante, irmãos. Quando você chega à beira de um rio, né, tudo é lindo, tudo é verde, né? As árvores são totalmente diferentes daquelas árvores que às vezes a gente vê no meio da estrada seca, por falta de água, não é isso? E essas árvores aqui são diferentes, porque os seus frutos, vai dizer que os seus frutos produzirá novos frutos todos os meses. As suas folhas não cairá. Você sabe o que é isso, irmão? Você já parou para pensar numa árvore dessa? Que as suas folhas não caem. Seus frutos, ó, só renovando. As suas folhas servem de remédio. Não é isso? Mas por que será que essa árvore é assim? A palavra de Deus já nos diz bem claro. Por quê? Porque essas águas saem do santuário. É a presença de Deus. Assim somos nós também. Quando nós estamos encharcados nessas águas, sendo alimentados e orando, ela falou sobre frutos, não foi? Falou sobre derramar a sua glória. Não é isso? Então assim somos nós. Quando você está sendo regado por essa água, você está na beira desse rio, que é a presença de Deus, não é isso? Você produzirá muitos frutos. Eu fiquei pensando, ai, falta tanto frutos para mim, Senhor, mas eu já tenho uns. Alguns deles eu já tenho. Por que será? Porque eu estou aqui, ó, na beira desse rio, aceitando aquilo que Ele quer para mim. Às vezes a gente se acha incapaz, mas a gente não é incapaz. Se fosse assim, Ele não teria nos chamado. Não é isso? E quando Ele nos chama, Ele promete e Ele cumpre. Porque quando Ele tem uma promessa na sua vida, pode demorar, mas ela se cumpre. Porque Ele não é homem para mentir, não é isso? E a palavra de Deus fala bem claro: as águas saem do santuário. Me lembrou muito esses frutos aqui, sobre os frutos do Espírito. Não é isso? Quando você está verdadeiramente ali, ó, buscando a presença de Deus, deixando de ser conduzida pelas águas que saem do templo de Deus, que é a sua presença, a sua vontade, você produz fruto de tranquilidade, fruto de paz, fruto de mansidão. Só assim você vai conseguir produzir esses frutos. Se você não estiver neste rio, que é a presença de Deus, você não vai conseguir. Vocês têm que estar nele, deixando Ele, pedindo a Jesus que Ele te conduza pelo esse rio. Porque a palavra de Deus diz aqui, ó, quando ela fala assim: e me levou, me tornou a trazer a margem do rio. Às vezes Deus quer te levar para outro lugar, né? Um lugar diferente. Às vezes você é chamado para fazer, ter um cargo na igreja, digamos assim. Ele está te levando, te trazendo para um lugar diferente, para você viver experiência diferente, não é isso? Ou Ele te traz, te leva de um lugar para o outro, não é isso? Ou aquela situação que você teve no passado, Ele te traz para um ambiente diferente, algo novo, para você viver algo novo. Só que muitas das vezes a gente não quer ver isso, não é isso?
E quando ele diz que ele me trouxe à margem do rio, ali ele viu tudo em abundância. E assim é na nossa vida também, não é isso? Quando ele te manda fazer isso, quando ele te leva para um lugar para você viver algo novo, acontece isso tudo em abundância, não é isso? Às vezes você fala, não, eu não vou conseguir, eu não vou mais ser feliz, digamos assim, né? Fui tão infeliz, né? Sofri tanto, mas ele te traz para a margem do rio. Ele está te trazendo para a margem do rio para você viver tudo em abundância. Porque ele é Deus quando ele faz a sua promessa, quando ele te prometeu lá atrás. E ele cumpre. Porque ele é Deus. Aleluia. Não é isso? Glória a Deus. Nessa tarde eu já agradeço a minha oportunidade. Porque Oh, Espírito Santo. até que o aleluia. Espírito Santo me guiou. Glória a Né? Deus. Aleluia. Mas antes de terminar, eu gostaria que os irmãos, onde vocês estão, que vocês fechassem seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Coloquem um tom baixo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Queria que vocês fechassem seus olhos nessa tarde. E o irmão vai colocar um louvor. E eu gostaria que vocês fechassem seus olhos e falassem com Deus um pouco. E para que Ele venha lembrar você aonde esse rio precisa passar. Em que parte ele precisa passar? É no seu ministério? Você está desanimado? Você acha que é exagero às vezes fazer a vontade de Deus? Você precisa de um renovo? O que está morto na sua vida que você precisa que Deus traga vida? Gostaria que os irmãos... Pode soltar, irmão. Gostaria que vocês fechassem seus olhos. Você precisa do quê? Você precisa de uma cura? Ele está aqui, esse rio. A palavra de Deus diz que quando uma ou duas ou três pessoas estiverem reunidas no nome dele, ele está ali. Vocês creem que ele está aqui? Hoje falou sobre cura. Não é só cura carnal, mas cura espiritual, cura sentimental. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, não é isso? Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu gostaria que, enquanto vocês conversassem com Deus, a irmã Thaís fizesse uma oração pelo irmão Marcos. E que ela deixe que esse rio, que é o Espírito Santo, conduza ela. E fale, e derrame a sua glória. Que tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que não tem vida, vai ter que ter vida, porque ele tem uma promessa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Converse com Deus. Pergunte, o que está morto na sua vida? Esse rio está passando por aqui. Aleluia, Jesus. Esse rio que traz vida, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa tarde. Porque Santo, Santo é o nome dele, Senhor Jesus. Deixe ser conduzido. Que você ande nessas águas. Essas águas que saem do templo. E ele está aqui nessa tarde. Aonde ele passar não tem mais morte. Não tem choro. Só tem alegria. Só tem alegria, não tem luto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Converse com ele. Fale, Senhor, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero receber a tua cura, Senhor. Aquilo que eu estou sentindo, Senhor, tem que cair por terra, porque o teu Espírito está aqui me lavando com as tuas águas que saem do templo, Pai amado. E eu creio, depende da sua fé. Fale para ele. Fale para ele nessa tarde. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome. Aleluia. Glória a Deus.
Santo, Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Santo Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nunca mais, Senhor Jesus. Aleluia. Santo Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a missionária Marta por ter confiado, né? E desejo uma boa tarde aos irmãos e que a gente saia daqui, né, invadido com essa presença e sendo conduzido pelas águas do Espírito. Amém? Glória a Deus.